Olá, Bíblia amigos, estamos aqui de novo. Eu sou o Tarso, bolsista aqui do PET, comigo tá. Oi, gente, aqui é a Ana Clara. Eu sou a Eliane, bolsista do PET também. E eu sou a Cíntia e eu acho que esse é meu último episódio. Comigo sempre está nossa querida brigadeira, general comandante do PET, professora Jaqueline. Tudo bom, pessoal? Deixa eu apresentar também o nosso mestrando do PPGB, que também faz parte da nossa equipe, Fernandes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hernandes Silva. Eu sou mestrando do PPGB e sou formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas. Ok. Gente, nós estamos hoje aqui com uma convidada mais do que especial, é a doutora Fernanda do Vale Galvão Bebeto, professora assistente do Departamento de Processos Técnicos e Documentais DPTD da Unirio, que é o nosso grande parceiro, o grande departamento parceiro aqui na Escola de Biblioteconomia. A Fernanda é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo IBICT-FRJ, especialista em transtorno do espectro autista, especialista em marketing e design digital e bacharela em comunicação social. Fernanda, muito bem-vinda aqui ao nosso PET Biblioteconomia, nessa atividade que a gente preza tanto, que é o podcast, né? Para a gente tentar desmistificar textos intensos e densos, mas extremamente importantes e úteis para a nossa comunidade acadêmica, como esse que você vai nos apresentar hoje, Fernanda. Muito bem-vinda aqui e fique bem à vontade conosco. Bom, pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite, da equipe, especialmente da professora Jaqueline. Para mim é uma alegria estar aqui, com a equipe, com quem está nos ouvindo, para conversar sobre, assuntos sobre classificação, de estudos informacionais, especialmente uma perspectiva mais crítica, sociopolítica da informação. Bom, os textos que eu destaquei para a gente conversar hoje, eu escrevi ao longo do meu doutorado no IBICT, em parceria com o meu orientador, professor Gustavo Silva Saldanha, que também é professor aqui da Unirio, vinculado à Escola de Biblioteconomia. O primeiro texto foi justamente o meu primeiro exercício de pensar a classificação do autismo. O título dele, Desinformação em Saúde, o autismo no espelho da classificação. Eu apresentei em 2019 ao Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em CI, que é o ENANCIB, nosso principal congresso do Brasil. E foi justamente esse primeiro exercício de eu olhar para esse domínio, entendê-lo como um domínio da saúde, mas ao mesmo tempo um domínio multidisciplinar, não só na sua abordagem terapêutica ou médica, clínica, política, jurídica, mas também pensando nessas linguagens que atravessam esse domínio justamente para classificá-lo, para conceituá-lo. E ao fazer esse exercício, eu vislumbrei uma teia muito complicada de desinformação, de parcialidade, de desatualização e de muita violência, violência linguística, violência simbólica, e que vai desembocar nesse contexto semiótico, em uma violência material mesmo, que versa sobre a vida das pessoas. Perfeito. Agora você quer apresentar o segundo texto, que a professora mandou um segundo em complementar também. Isso. O segundo texto nós publicamos em 2023 na Encontros Bíblia, que é uma revista vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, que se intitula Transtorno do Espectro Autista e Tautismo, uma questão de prefixo, epistemicídio e capacitismo na análise crítica à infocomunicação. Nesse texto, já depois de 3, 4 anos pesquisando esse domínio, a gente percebeu os usos sociais dessa nomenclatura. Então, vira metáfora, vira apelido, vira deboche. Então, um conjunto também de práticas para além dos campos do conhecimento, mas para a vida cotidiana, em que o fulano está autistão, o fulano está como uma violência, um uso pejorativo. E também uma metáfora, ao longo da pandemia, especialmente, com o uso das telas. Então, cresceram essas afirmações. Meu filho, minha filha vai ficar autista por usar telas, por ficar muito tempo no celular, ficar muito tempo no computador. Então, aquilo também, conforme eu ia lendo e vendo essa disseminação, me despertou também para pensar
se isso seria possível e quais os riscos dessas afirmações. E aí, nessa busca do autismo, não como uma categoria clínica da saúde, mas como metáfora, né, que também é um exercício nosso de organização do conhecimento, entender o que é conceito, entender o que é metáfora, faz toda a diferença. Puxando esse fio da metáfora, uma metáfora indevida, vislumbrei também usos em outras áreas do conhecimento, como na comunicação social. Tem um pensador na comunicação, né, com todo respeito a ele, muito importante, que é o Lucian Space. E ele usa a metáfora do tautismo, né? Essa contração entre tautologia e autismo para discutir os problemas da comunicação ao longo do século XX, né? Essa Meia hora atrás a gente estava tentando entender o que era tautismo. Fazendo um Google. É justamente essa contração. Que ele está discutindo que os desafios da comunicação, de uma comunicação que se esvazia ou de uma comunicação que não se efetiva, nessa nova configuração de comunicação de massa, os problemas das plataformas, das intermediações, enfim, ele tem todo um pensamento muito bem estruturado, fundamentado, interessantíssimo, porém, para dizer que a comunicação não se efetiva, que vai apontar sempre para si e não para esse exercício de alteridade, ele usa o autismo como metáfora. Uma escolha, o conceito está correto, mas a escolha do nome foi infeliz. Exato, né? Porque aí a gente se apropria. Que reforça o capacitismo, né? Reforça o preconceito em torno desse grupo social de pessoas que estão aí buscando sua identidade, né? E limpar todas essas ideias errôneas em torno do espectro, né? Exatamente. Por um lado, reforça esse estereótipo, né, de uma pessoa que não se comunica, o que não é verdade, né? A comunicação ela vai se dar de outras maneiras. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, você também se apropria de um domínio da saúde que versa sobre pessoas. Então, até que ponto a gente, entre áreas do conhecimento, pode simplesmente se apropriar, né, de um ou de outro? É claro que a gente também precisa situar o Lucian pensando na garantia literária que ele tinha naquele momento para ele pensar esse conceito. E a garantia literária daquela época, a gente está falando aí, né, ao longo do século XX, especialmente nas primeiras décadas, mas até... podemos falar até os anos 2000, a gente está falando de uma boa parte do século, autismo é pensado como uma pessoa, uma condição de saúde que vai resultar em efeitos de não comunicação, de uma pessoa suspensa da realidade, de uma pessoa fechada nela mesma, de uma pessoa embotada. Então, a garantia literária vai te gerar essa ideia, esse estereótipo, mas não só o estereótipo, vai te gerar, de fato, uma informação sobre um domínio que você vai confiar nessa definição. Então, muito provavelmente, ele não pensou que ele estava sendo preconceituoso, que ele estaria sendo capacitista, né? Até porque essa terminologia também vai aparecer de uma maneira mais contemporânea, enfim. Mas e outra coisa, isso, é o risco, né? Fernanda, é a gente julgar o que foi pensado, né, e representado há 20, 30 anos atrás com as nossas necessidades de hoje. Também é um outro problema que a gente precisa se colocar, né? Porque à medida que ele fez isso naquela época, o pensamento vigente, gente, era aquele. Gostando a gente ou não, naquela época isso era meio que naturalizado. Hoje não mais. Então também a gente julgar o termo e o profissional pesquisador hoje com o que ele fez há 30 anos atrás, a gente muda, né? Nós somos, todos nós, um pouco de metamorfose ambulante aí, mudando a nossa opinião sobre as coisas que já passaram. Isso é natural, graças a Deus, que a gente muda. Sem dúvida, o processo de construção de conhecimento é um processo de mutação, de construção, desconstrução e reconstrução constante. Que bom, né? É por isso que é importante, né, professora? Aqui o nosso podcast é muito formado dos calouros, alunos ali no primeiro ano, primeiro período. É por isso que é importante da gente conhecer o autor que a gente está lendo, entender qual é o contexto histórico que ele está vivido, qual é a realidade inserida dele, porque tudo muda. Nós somos seres sociais, seres políticos, e toda a nossa realidade social e política constrói o nosso conhecimento, nossa construção de mundo. E aí eu já trago a questão, professora, que já entendemos mais ou menos o que é tautismo, que era uma das grandes dúvidas. Mas agora eu queria que você explicasse o episteminicídio, que é uma palavra bem grande, que é um tema que agora eu, a Ana, já estamos mais pra frente no período, já é um tema que nós estamos estudando melhor, mas queria que você apresentasse para essa galera que está entrando agora na Bíblia, que está entrando agora nessa área da ciência da informação, o que é episteminicídio? E aplicar também na questão das neurodivergências, no caso autismo. Ok.
Vamos lá, epistemicídio enquanto um conceito, ele vai ser registrado em diferentes obras e a gente vai pensar alguns autores que normalmente são citados. A gente pode pensar no Boaventura de Sousa Santos, a gente pode pensar em Injustiça Epistêmica, da Miranda Fricker, e aí a gente também está pensando o quê? Numa epistemologia, ou seja, numa produção de saberes, né? A gente precisa, para pensar o epistemicídio, que seria quase, né, o assassinato da epistemologia, de uma episteme, a gente precisa também pensar o que significa epistemologia, fazer o seu caminho reverso, né? Epistemologia versa sobre um discurso, né, sobre um grupo, né, de um discurso mesmo sobre os saberes. Então, uma autorreflexão e uma reflexão também sobre a natureza, os limites do conhecer, uma própria reflexão do conhecimento. Claro que numa perspectiva filosófica, a gente está pensando o quê? Na nossa capacidade de conhecer alguma coisa. Como eu sei que eu sei alguma coisa? Qual é a natureza do meu conhecer? Quais são os limites do meu conhecer? A gente tem uma perspectiva cognitiva, uma perspectiva individual, uma perspectiva mental, né? Uma perspectiva filosófica mesmo, ontológica, metafísica, ética, enfim, política. E, por outro lado, a gente vai atribuir não só a nossa capacidade humana de conhecer e dos objetos de serem conhecidos, né? Um sujeito cognoscente, um objeto a ser conhecido, mas também a uma comunidade que produz saberes. Então, quando a gente fala de epistemicídio, a gente não está falando somente de uma incapacidade do conhecer, de um ser não conhecer algo ou não poder conhecer algo, ou de uma incapacidade de conhecer em geral, mas de esvaziamento de uma dada comunidade, né, ou de seres, de não conhecerem, de não poderem conhecer. E aí a gente tem que retornar também numa estrutura grega que forma o nosso pensamento ocidental, que vai falar que quem é o homem, quem é o humano? Humanos são todos aqueles dotados de logos. O logos é o princípio ordenador do mundo, né, da realidade. Então só pensa quem é dotado de logos. E quem pensava para os gregos? Mulheres não pensavam, pessoas escravizadas não pensavam, pessoas com deficiência não pensavam, estrangeiros não pensavam. Então todas essas pessoas eram marginalizadas e esvaziadas de logos. E aí Aristóteles, por exemplo, na física vai falar que é logos de planta, não logos de homem, né? Então, quem é o humano que pensa? E aí, como é que a gente puxa esse fio para pensar o epistemicídio que vai aparecer nessas autorias, mas também em autorias que a gente está falando o quê? Autorias europeias, né? E aí esse nome e esse conceito a gente também pode interpretar à luz de outras autorias. A própria Lélia Gonzalez, que vai falar da Méfrica, que vai falar da América Latina, desse esvaziamento, desse epistemicídio, né? A gente pode pensar em Sueli Carneiro, a gente pode pensar em diferentes outras autorias que vão pensar justamente nessa desumanização do ser. E por você desumanizar, você não é capaz de saber, porque só conhece alguma coisa quem é humano. Então, se você desumaniza, você não é capaz de conhecer nada. E se você não é capaz de conhecer, você também não produz nada. Então, o epistemicídio é justamente essa descredibilização, mas ao mesmo tempo o esvaziamento da sua existência, né? E por você esvaziar a sua existência, você esvazia tudo aquilo que você produz. Não está no mesmo nível, na mesma capacidade que os dotados de logos, né? E aí, como é que a gente pode pensar em relação aos neurodiversos, né? Ou neurodivergentes, aí também são duas nomenclaturas que vão aparecer na literatura e que não há consenso. Pensando, então, em pessoas autistas são vistas como pessoas esvaziadas de linguagem. Elas estão fora da linguagem. E, mais uma vez, quando a gente pensa na episteme, mas numa ontologia aristotélica grega, esse pacto discursivo linguístico é o que te faz humano. Porque o logos ele vai se manifestar como razão ou como discurso. Se você não é dotado de razão e nem de discurso, você não participa da cidade, você não participa da construção do comum, você não participa da política, você não participa de nada. Então, se você olha para essa comunidade como uma comunidade que não participa da linguagem, que ela não vai ter alteridade, que ela não vai criar nada e que ela não vai produzir nada, você também não a reconhece como um sujeito, primeira coisa, você não reconhece como sujeito, e ao não reconhecer como sujeito, você não reconhecerá como um sujeito que produz, né? Então, o que você faz enquanto comum com essas pessoas? Deixa pra lá. Você marginaliza, né? Então você não reconhece como cidadão, você não reconhece como sujeito, você não reconhece como um sujeito pensante, você não reconhece. E aí, ao longo da minha pesquisa, o que eu observei foi justamente isso. Os números vão nos revelar
cadê as pessoas com deficiência e as pessoas autistas na escola, na universidade, no mercado de trabalho? Aí a gente tem que voltar ao retorno da história das pessoas com deficiência, a história dos corpos com deficiência. Outro dia na aula, um aluno estava até comentando sobre, enfim, museus, igrejas, patrimônio, né? Como eu dou aula na museologia também, os alunos comentando sobre patrimônios antigos e falando, nossa, mas os prédios são tão bonitos, mas ao mesmo tempo aquelas escadas intermináveis, né? Como é que coloca elevador? Como é que coloca... E aí eu falei, a gente tem que voltar para a história das deficiências, né? Cadê as pessoas com deficiência circulando pela cidade? Estavam escondidas. Não circulavam, casa, exato. A cidade... Escondidas fora da cidade, né? Exatamente. Então a cidade não é feita para essas pessoas, né? E quando a gente pensa o autismo, a gente está pensando não numa deficiência física necessariamente e nem necessariamente em um marcador físico da diferença, mas a gente vai pensar em outros marcadores, né? Marcadores comportamentais, marcadores de linguagem, marcadores de cognição e todo um conjunto que também não é homogêneo. Mas essas pessoas serão também vistas como diferentes e não partícipes dessa partilha do comum. Então, as deficiências a gente vai ter a pessoa escondida, a pessoa que não está na escola porque você acha que ela não vai aprender nada. Então, a história da deficiência é essa. Para que eu vou oferecer alguma coisa, uma escolaridade, um livro, né? Se essa pessoa não vai aprender, se essa pessoa não quer. E aí, o que acontece muito no contexto do autismo é ou você presumir incapacidade, você presume que essa pessoa não consegue, e você também presume de uma maneira preconceituosa, ainda que sem intenção, de que ela não quer, porque você interpreta o comportamento dela como uma recusa. E não necessariamente é uma recusa, é porque você não sabe ler. A gente não está acostumado a ler certos comportamentos, né? É outra semiótica. E São também outros não gestos. fomos preparados para isso, né? Exato. Porque esse apagamento se dá tanto entre esses grupos como em geral. Não precisa nem saber sobre eles, porque eles não vão fazer parte da cidade. Para que eu vou aprender sobre eles? Então eles ficam invisibilizados. E esse epistemicídio acontece, né, naturalizado para eles e para os grupos que se atrevem a saber sobre eles. Sim. Então é um apagamento mútuo de um lado e do outro. Exato, Totalmente. exatamente. A professora falando, eu lembrei agora de como a gente falou, né? Você veio de jornalismo, eu também venho de jornalismo. Eu lembrei de um trabalho jornalístico maravilhoso, que é o Holocausto Brasileiro, que maravilhoso, no Horrível, sentido horrível. Um trabalho bem feito. É né? maravilhoso no sentido resgate, de um né? resgate, um trabalho né? jornalístico de reportagem muitíssimo bem feito, bem acurado e necessário, mas horrível no sentido do conteúdo, que é totalmente o apagamento de pessoas neurodivergentes, pessoas deficientes e pessoas que viviam à margem da sociedade, né? Que volta e meia nós vemos essas pessoas reacionárias falando que na época da ditadura não tinha, ou mais antigamente, não tinha esses moradores de rua, não tinha essas pessoas em situação de risco, não tinha essas pessoas da Cracolândia. E aí o Holocausto brasileiro mostra onde essas pessoas estavam. Escondidas. Estavam escondidas, estavam literalmente fazendo um genocídio silencioso nas cidades, não é? Colocando também outro exemplo da ditadura. Houve também uma operação da ditadura militar, da Operação Tarântula, que era de uma tentativa de apagamento da cultura trans no Brasil, mais especificamente na época das travestis, né? Que várias travestis foram assassinadas e acabaram lá nos porões de tortura da ditadura. Que também é outro tipo de conhecimento, de cultura, de linguagem, né? No nosso Clube do Livro desse mês, agora de junho, no mês de orgulho LGBT, a gente falou do pajubá, que é o dialeto que as travestis criaram como um meio de proteção, de se comunicar entre si, e é uma linguagem também. Só que é outro tipo de linguagem que você tem que saber ler também. Hoje em dia o pajubá já caiu na boca do povo, as pessoas falam do pajubá sem nem saber o que estão falando. Mas é também essa questão, a linguagem ela não é simples, muitas vezes ela não é linear, mas ela tem várias formas de decifração. Sim, não, e é justamente aí que a gente encontra o nosso trabalho extremamente político de classificação. Na biblioteconomia, na ciência da informação, muitas vezes a gente vai para o processamento técnico achando que a gente apenas está classificando livro, classificando documentos, escolhendo um certo corpo, né, de léxico ali, de termos, vão virar descritores e conceitos, como se fosse simplesmente um trabalho burocrático. E não é.
é esse trabalho que vai fazer com que uma determinada obra seja recuperada, que vai gerar uma imagem sobre esses saberes, sobre essas pessoas, que podem resultar num holocausto, né? Porque você está classificando essas pessoas com um dado sentido. E aí, se a gente pensa o holocausto brasileiro, né, dessas pessoas, enfim, completamente marginalizadas e violentadas, escondidas, né, mas extremamente visíveis, e isso é muito importante quando a gente fala de invisibilidade e visibilidade, e eu aprendi com uma colega pesquisadora também, a Monique Figueira, que fez um trabalho maravilhoso durante o mestrado também no IBICT sobre população em situação de rua. E uma das coisas que a Monique sempre conversava comigo, né, da gente trocando, dela falar, a gente fala muito das comunidades invisíveis, mas na verdade são extremamente visíveis, né? Extremamente. Se entrar alguém com uma determinada vestimenta, ou com um determinado comportamento, com um determinado jeito, sinais, odor, enfim, num ambiente, ele não vai passar despercebido. Até os contextos de visibilidade e invisibilidade vão depender justamente do local que a gente está, de quem está nos acompanhando, do que a gente está fazendo. E aí, quando a gente pensa nessas pessoas escondidas em instituição, mas elas estão extremamente visíveis para essa institucionalidade, para essas práticas que as alcançam e não alcançam outras pessoas, que a gente pode pensar no próprio nazismo. Tem um trabalho, né, da Edith Schaeffer, que ela vai fazer um resgate do Hans Asperger, que vai dar nome à síndrome de Asperger, que por muito tempo foi considerado um tipo de autismo. E hoje era uma síndrome em separada, e que hoje já no DSM isso é incorporado como transtorno do espectro autista. Então, todas aquelas pessoas classificadas com a síndrome de Asperger se classificam como autistas, né? Mas a nomenclatura de síndrome de Asperger e essa pessoa, né, quem foi esse psiquiatra que deu nome à síndrome por muitos anos, a Edith faz um resgate e o coloca a serviço do Estado nazista. E muitas pessoas com deficiência, mais de 200 mil pessoas com deficiência, foram ou assassinadas ou esterilizadas compulsoriamente, né, no período nazista. E para as pessoas autistas tem ainda mais esse aguçar da significação de uma pessoa sem linguagem. Porque quando você fala na constituição de um Estado nazista, você está falando de um Estado que está trabalhando com símbolos de uma maneira muito forte. Para você trabalhar nacionalismo ou qualquer outro conceito similar, você vai trabalhar com uma ideia de coesão social. Então, todos aqueles que ameaçam uma dada coesão social vai ser eliminado. Então, se você classifica essa pessoa como uma pessoa incapaz do comum, essa pessoa não te serve. Então, muitos foram eliminados, né? Esterilizados, enfim. Então, a gente vem aí de uma história muito dolorosa, absurda, só porque você tem um corpo com deficiência. Sim, né? Então, isso é fruto da classificação. Sem dúvida. Também aqui a gente tem... Aqui no Brasil a gente tem um livro maravilhoso da professora Franciele Carneiro, que é o Biblioteconomia Negra, que ela traz toda a questão do epistemicídio na visão do conhecimento dos povos negros que foram completamente apagados, desumanizados no todo o processo da escravidão. E ela não se resume também aos negros, né? Porque todo o processo de colonização do mundo acabou classificando pessoas e nesses processos acabou, como você estava citando, Aristóteles, em quem tem o direito de criar conhecimento e quem é o resto. Exato, não, e a Franciele, trabalho maravilhoso, né? A Franciele faz um trabalho incrível. E pela Franciele a gente também pode pensar na própria classificação e os estudos críticos de classificação sobre CDD, que eu trabalho naquele primeiro texto, né? Da classificação sobre o autismo na CDD e na CDU, mas puxando também na organização e nas críticas sobre esses instrumentos, que em geral a gente vai citar autores mais contemporâneos. A gente pode citar a Hope Olson, a gente pode citar a Melody Fox, a gente pode citar o Joseph Tennis, a gente pode citar Garcia Gutierrez, a gente pode citar vários autores que são maravilhosos. E Franciele nos lembra, bom, mas a Dorothy Porter Wesley, a Dorothy lá no iniciozinho, como uma bibliotecária negra, já fazia a organização do conhecimento sobre conhecimento negro, sobre a comunidade negra, e criticava também a CDD, criticava esses instrumentos de organização do conhecimento, e, no entanto, nós hoje mal olhamos para Dorothy, né? Então, o trabalho da Franciele abre muitas portas, né, para a gente pensar essa organização do conhecimento e o quanto falta ainda para a gente, porque muitas vezes nesse anti-epistemicídio, na intenção de não reproduzir essa violência em relação à epistemologia, a gente continua reproduzindo e se apropriando apenas de uma dada bibliografia por desconhecimento também de outras. Né? Então, acho que trabalhos como o da Franciele nos abrem essas portas.
Por que a gente não conhece biblioteconomia e ciência da informação de África? Tem um continente inteiro para a gente explorar, né? A gente resume o continente inteiro da África fica como se fosse no hemisfério norte. né? Exato. E a gente aí... resume a África toda como se fosse um país. Né? Não, continente. e olha a minha fala. O que eu acabei de falar, né? Um continente inteiro pra gente explorar. Né? Olha a semiótica, né? Eu falei, eu tô aqui, gente, que absurdo. Mas assim, explorar teoricamente, ir lá pra conhecer, né? Mas olha o vício, né? Como é que é complicado isso, é muito difícil. As palavras importam. Exato, palavras importam, porque a minha intenção não foi falar, mas quando a gente fala, né, um continente inteiro africano para explorar, o que isso pode significar, né? E a gente está falando de epistemicídio. Mas é isso, a gente precisa conhecer as práticas, os pensadores, né, as teorias e, certamente, uma filosofia da informação, os métodos, né? Cadê? Por que a nossa bibliografia continua França, Estados Unidos, Reino Unido? Né? Totalmente norte do mundo, né? A gente aprendeu que na filosofia, nas aulas de filosofia, que a mulher ela era enquadrada como uma deficiente mental. Ela não tinha qualificação nenhuma, ela não pensava, como a professora falou, que ela era considerada uma planta e existia, ela era comparada aos deficientes da época. Eu queria que ela falasse sobre isso e realmente isso é um absurdo. E as mulheres saíram. Estão se retirando desse lugar e a gente quer levar junto, quer tirar também desse lugar os deficientes não, as pessoas com situações, né, diferenciadas, em situações diferenciadas, que acho que, graças a Deus, a gente já chegou nesse lugar. Eu acho que são 3 questões aí, né? Acho que a primeira é a figura da mulher, a mulher como uma categoria, né, de análise. Se a gente pensar por uma ótica da antropologia ou da sociologia do corpo, que são as áreas que vão discutir essa corporalidade, né? Por onde o ser se manifesta? Pelo corpo. Então, esse corpo representa alguma coisa. Estar num corpo masculino, num corpo feminino, qualquer outro tipo de corpo, um corpo, por exemplo, de um animal que a gente vai classificar como irracional e vai subjugá-lo, isso tem uma história, né? E uma série de argumentação que vai nos levar para isso. Então, pensando no corpo da mulher, é um corpo que, em uma determinada cultura, que vai se transformar numa cultura hegemônica, né? Que é essa cultura ocidentalizada, grega e tal. A mulher, ela é considerada um homem imperfeito. Isso vai desembocar em uma série de outras questões, uma visão até depois apropriada em religiões, né? Da mulher feita da costela, enfim, de Adão, aquela coisa toda. Então você tem uma noção que uma mulher, ela não é da mesma natureza do homem, mas ela pode ser um homem imperfeito. Isso muda na Idade Média. Na Idade Média a gente tem uma mudança em torno dessa categoria também europeia, em que a mulher pode assumir, e aí quem fala isso é o Jacques Le Goff, né? O Le Goff, enfim, na história do corpo, vai trazer essas 2 categorias da mulher, tanto mais próxima de Eva, portanto é uma mulher que o corpo vai ser símbolo de pecado, de erro, porque é o corpo que carrega o pecado original, e por outro lado, uma mulher também que pode ser vista o quê? Como santa, porque vai se aproximar da mãe, né? Então é a figura materna, e aí é uma figura materna, uma figura pura, é uma figura santa. Então, o corpo da mulher ele vai variar a depender de uma acepção dessas 2 visões. E aí, na cultura contemporânea, a gente vai ter diferentes apropriações de gênero a depender do país e da cultura. Se a gente for para o mundo islâmico, a gente tem um mundo extremamente heterogêneo também. Se a gente for para o mundo católico, se a gente for para a América Latina ou para a Europa, independentemente de religião, se a gente for em África, quer dizer, a gente tem aí diversas acepções sobre a mulher, mas ainda assim uma figura masculina enquanto categoria patriarcal no sentido da organização de tudo, né? De tarefas, de legislações, enfim, de relações de poder mesmo, né? Relações assimétricas aí de gerir essa realidade, estruturar essa realidade. Essa é uma questão. A outra questão, aí é uma provocação minha para essa pergunta, da gente pensar. O problema da marginalização é posto. Mas por que nos incomodou pensar que a mulher seria excluída ao lado de pessoas com deficiência? Né? Eles ainda valem menos do que nós, né? Por que a gente não poderia ser igual a eles? Essa é uma questão, né? Quando você me pergunta, poxa, a gente foi classificado junto com eles, né? Essa é uma questão que não é a sua intenção. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi sua intenção. Mas eu tô falando porque a gente traz, que nem eu falei há pouco, a gente fala as coisas e depois, por isso que eu falo. Linguagem é algo muito complexo, muito complexo.
E a terceira coisa é justamente a evolução e as transformações da linguagem em torno da deficiência. A gente já teve, né, nomenclaturas como deficiente, ou seja, que a gente está atribuindo a essa pessoa a deficiência. A gente tem uma nomenclatura atualizada, que é a pessoa com deficiência, de você entender que essa pessoa possui uma condição, mas ela, enquanto ser, não é um ser deficiente. Em contrapartida, na comunidade autista, se você falar pessoa com autismo, essa comunidade vai dizer, olha, essa não seria a nomenclatura que me identifica, eu prefiro me identificar como pessoa autista porque o autismo é como eu sou, faz parte da minha identidade. Algo semelhante acontece na comunidade surda, que a gente vai ter surda, surdez e deficiência auditiva, que cada nomenclatura pode representar um tipo de comunidade, e você vai ter pessoas dentro dessa comunidade de surdez que pode se identificar, ter a surdez como uma identidade e ter a surdez como uma deficiência, e não necessariamente eles vão concordar nessa categoria, nessa classificação. Então acho que são essas três coisas que a gente pensa e que vai estruturar a nossa sociedade. Tem uma questão que eu coloquei num texto também, que foi um insight que eu tive e fico pensando, e eu sempre fico pensando nisso depois que eu escrevi, nesse autoexercício, porque é muito difícil quando a gente passa a pensar sobre grupos socialmente marginalizados, do quanto a gente não enxerga e não vivencia várias situações. E a partir do momento em que alguém te fala, em que alguém se coloca, ou que você visualiza, nunca mais eu não percebi, sabe? Assim, eu sempre passei a perceber por conta disso. Mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, do inválido. Por que o laudo é de inválido? A pessoa é inválida porque ela não pode mais alguma função? Isso é muito complicado para a subjetividade dela. É o laudo que você recebe, né? Enfim. E que é o quê? Que é a nossa estrutura do vocabulário. Qual é a ordem dos nossos pronomes? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Os eles são os últimos. Primeiro vem o nós, os eles são depois. Então é Nossa, sempre. Eu nunca pensei nisso. Né, assim, nós temos uma identidade, eles estão separados, quando na verdade eles também somos nós, né? Assim, nós é o coletivo, né? Era para ser o plural, né? Então o ele está apartado do nós. Depois que eu parei para pensar nessa ordem, eu sempre fico. E aí eu vejo as interseccionalidades, que é um outro conceito que vai emergir também dessa discussão das diferenças, né? Também por uma mulher, que é a Crenshaw, né? No final dos anos 80, a gente vai ter essa nomenclatura, esse conceito de interseccionalidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, na pessoa com deficiência, é um grupo. A mulher é outro grupo, a pessoa negra é outro grupo, a pessoa LGBTQIA+, é outro grupo. Junta todos eles. Uma pessoa com deficiência negra, uma pessoa com deficiência LGBTQIA+. Então, se a gente pega, por exemplo, as interseccionalidades dentro do autismo, a gente não tem estatística segura. Uma criança ou um jovem negro autista, ele pode ser subdiagnosticado ou ele pode receber um diagnóstico equivocado que não de autismo. O CDC, que é o maior centro de diagnóstico, né, que é o Centro Oficial dos Estados Unidos, né, de controle de doenças e que tem um trabalho muito intenso sobre transtorno do espectro autista, demorou muito tempo para conseguir, por exemplo, trabalhar a estatística para latinos e para meninas e mulheres que tendem a ser subdiagnosticados, para a comunidade negra também, com deficiência intelectual. Então, ou você pode atribuir deficiência intelectual a uma pessoa que não tem, por conta das questões raciais, ou você pode atribuir um transtorno, por exemplo, de conduta ou de personalidade, porque você pode ter o quê? A questão do racismo da pessoa, é aquele estereótipo, né, da pessoa ser afrontosa, da pessoa ser agressiva, da pessoa, quando a pessoa, na verdade, não foi, mas o racismo vem antes, então você também não compreende muitas vezes aquele comportamento, ou tem outra conotação, né? Então, os desafios da interseccionalidade, os desafios são imensos, né? De uma mulher, por exemplo, que em geral é a categoria de cuidadora, seja ela mãe, avó, vizinha, irmã, tia, enfim, é sempre, né, em geral, a mulher é cuidadora. E a mulher preta, qual é o acesso que ela tem à saúde, à escolaridade, aquelas questões todas. E uma mãe com um filho que tenha deficiência, né? Ou que seja autista. Então, quando você junta todos esses fatores, você vai reunindo também terminologia, significado, ausência de políticas públicas, estigma, e aí a realidade fica bem complexa.
Sim, perfeito. Muito obrigado por ter falado, Eliane. Foi um discurso muito bom que rendeu muito conteúdo de reflexão. Porque como a gente estava falando, o processo do conhecimento, ele é um processo de reconstrução e desconstrução constante, que não é agradável muitas vezes, e nem deve ser, porque se tudo fosse fácil, nada seria bom. Mas é necessário. É importante, é essencial, Caramba. E a gente tá falando muito dessa questão de classificação, a Fernanda já falou aqui de CDD. Ana, explica pro pessoal do primeiro período o que é um sistema de classificação e o que é a CDD. Calma que eu tô refletindo ainda, que a gente acabou de ouvir. O que eu ia perguntar pra professora é como os instrumentos de classificação, que eu vou dar um disclaimer, quem não conhece CDD e CDU, que bom que vocês ainda não conhecem, mas a CDD e o CDU são os sistemas de classificação que a gente usa para classificação bibliográfica. Por exemplo, na Biblioteca Central a gente utiliza o CDD. São os numerozinhos que vocês veem na etiqueta quando vocês vão lá. Vocês vão aprender em breve. Vocês vão aprender. E a minha pergunta é como esses instrumentos podem ser instrumentos de transformação, já que a gente tá falando bastante de classificação, de linguagem, semiótica. Total, né? Total potencial para a transformação. E quando a gente fala transformação, a gente pode falar tanto de um cenário negativo de opressão, quanto transformar para emancipar, né? Num cenário de emancipação social. Então vamos pensar primeiro o que é esse instrumento. Bom, esse instrumento é um instrumento de organização de saberes, uma organização de conhecimento registrado, né? De documentos, livros, enfim, registros culturais, intelectuais. Bom, ok. Eu preciso dar uma etiqueta para ele e dizer o que ele é. Ao fazer essa pergunta, o que esse objeto é e o que ele trata, eu estou voltando para Aristóteles. Eu estou ali num exercício de dizer o que é aquilo ali, né? O que esse objeto é. É da ordem do ser. E vai se transformar da ordem do saber, porque ele não é, de fato, o ser ali. Ele é a representação desse ser. E aí, dentro da ciência da informação, a gente vai discutir que o que a gente está organizando não é a informação. A gente está organizando a meta-informação. A gente está criando uma ficha, uma representação sobre representação, e a partir daí a gente vai gerar essas etiquetas temáticas, enfim, hierárquicas relacionais, né? Ao fazer isso, eu estou organizando a realidade. Então, ao dizer o que algo é e do que ele trata e limitar a significação, eu estou dizendo para a minha comunidade o seu potencial de recuperação, que pode ser alto ou baixo, né? Vai depender da minha qualidade de indexação, o quanto essa obra vai ser recuperada ou vai ser invisibilizada. Dependendo de como eu classificar, a minha gestão de acervos pode dizer que essa obra não é interessante porque ela não foi usada, ela não foi recuperada, o índice de empréstimo foi baixo, então eu vou impactar, por exemplo, formação de coleções. Eu posso olhar para uma questão simbólica também das palavras-chave de indexação, de representação dessas obras. Então, se a gente fizer uma análise de acervo, eu fiz essa análise tempos atrás, em um evento que eu apresentei, era bibliografia sobre autismo em bibliotecas universitárias públicas aqui do Rio. Então, títulos, né, variedade de fontes, e especialmente as palavras-chave. Então, eu vou ter, por exemplo, autismo muito associado à psicose, dependendo da data. E ao fazer isso, eu associo o autismo a uma questão psiquiátrica mental e não necessariamente uma questão genética, como as evidências do presente vão nos explicar, né? Então, se eu não ofereço também um contexto para essa classificação, eu vou passar uma imagem errada também dessa comunidade, desses saberes. Agora, como isso pode ser uma transformação? Pelo mesmo princípio, o princípio da nomeação, o princípio da informação, né? O princípio do dar a forma a alguma coisa. Ao dar a forma a alguma coisa, eu estou intencionalmente direcionando essa forma. Mas eu vou o quê? Eu vou manter um viés colonialista ou de poder, ou eu vou a essas comunidades que são normalmente marginalizadas e verificar como elas podem ser representadas. Porque o papel do bibliotecário, eu não sou bibliotecária, né? E eu considero fundamental, justamente, mais ainda, né? Eu considero um elemento para a democracia. E aí eu tenho no professor Gustavo, né, no Gustavo Saldanha, ele publicou um texto recentemente, em 2020, sobre o conceito de democracia documentária. Então ele vai falar justamente sobre o papel da organização do conhecimento para a manutenção da democracia.
Porque você está direcionando objetivamente como os saberes estarão estruturados, como essas comunidades serão vistas e representadas, se vai ser de maneira justa, de maneira coerente ou não, se vai continuar de uma maneira opressora, de uma maneira subjugada, né? Então, se a gente não trabalha essa infraestrutura terminológica que cada vez mais direciona a nossa vida, especialmente pelas redes digitais, que nada mais são do que um grande fluxo de classificação, você não emancipa ninguém. Né? Agora, como ela pode ser emancipadora e emancipatória, né? Como ela pode ser um recurso de justiça social? Eu explicando, eu nomeando, eu dizendo que tem que ser sempre? Não. Se eu estou falando que os povos indígenas são subjugados, não adianta eu agora querer classificar como eu acho. Eu vou falar que o Dewey tá errado, eu vou falar que o outro estava errado, eu vou falar... Tá tão errado, mas vamos... Quem é que tá certo? Né? Onde é que eu busco? Se a garantia literária falha, onde é que eu vou buscar os termos? Onde é que eu vou entender a acepção dos termos que são mais justos, que são mais coerentes? Não vai ser da nossa cabeça. A gente tem que ir às pessoas, a gente tem que ir às comunidades. Então ela pode sim, enquanto um instrumento de estruturação do real, que não é apenas uma ordenação lógica, uma ordenação linguística, uma ordenação terminológica, ela é fundamentalmente uma ordenação afetiva. Porque quando a gente fala de linguagem, a gente está falando daquilo que nos constitui como pessoas. E isso não é apenas cognitivo, isso vai ser afetivo, vai ser a maneira como você vai olhar para esses saberes, vai ser a maneira como você vai olhar para essas pessoas lá na ponta da vida, para além da biblioteca e do livro. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, o potencial da linguagem vai existir, mas para, de fato, ser um instrumento de transformação social, demanda alguns fatores que aí é de luta da classe bibliotecária. Sem dúvida. Acho que tem um texto do Purro que ele fala que o bibliotecário é um agente político ativo. Porque o nosso trabalho em si é a organização do conhecimento do mundo. Não, o mundo não me refiro ao planeta. O mundo, essa organização de sociedade do mundo, representar e classificar. E a gente sempre tem que fazer o exercício reflexivo de que mundo a gente está representando. Sim, principalmente né? dentro da comunidade que você está Exatamente. Inserido. Exatamente. E outra coisa que a professora apontou que eu acho importantíssima a gente sempre refletir, principalmente quando nós não somos dessas comunidades, a comunidade de pessoas com deficiência, comunidade autista, comunidade de pessoas negras, comunidade de pessoas LGBTQIA+, é que quando nós estamos fazendo algum trabalho, construindo ou classificando, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for fazer isso é qual é a opinião dessa comunidade. Porque eu e a Ana, a gente tem aula com um colega que tem baixa visão e ele disse uma coisa: as pessoas ficam inventando recursos para a acessibilidade dele na aula e ninguém pergunta o que ele precisa. Mas a primeira coisa que se faz é consultar a pessoa, não é nada para eles sem eles, né? Exatamente. É o problema deles, então né? é sempre lembrando quem é a melhor referência para representação e classificação sobre assuntos LGBTQIAP+. A própria comunidade, a mesma coisa de pessoas autistas, a mesma coisa de pessoas com deficiência. Com certeza. E a gente sempre presume que a pessoa, né, não vai nos atender, ou que ela não vai responder, ou que ela não sabe. Tá aí o epistemicídio mais uma vez. A gente já presume que ela não vai nos dar a resposta, ela não está apta. Que a gente é arbitrário nisso. Exatamente. Também, né? Que ela não está apta. Essa arbitrariedade também perpassa o classificador, o indexador, o bibliotecário, se não estiver atento a essas questões, sensibilizado para essas questões. Exatamente. Senão ele vai reproduzir esses erros com a sua equipe e aí, a partir do momento que ele já representou aquilo com o seu preconceito, aquilo vai ficar instaurado ali dentro daquela... Sendo um agente político, o bibliotecário é um agente de censura também. Sim, ele exatamente. É um agente de censura. Exatamente, com certeza. Se você é uma pessoa que está trabalhando com catalogação e você é uma pessoa preconceituosa, como você vai representar? Exatamente. Como é que você vai ali na sua relação de poder? Isso, né? Como é que a gente separa isso? Aí tem que ter também as políticas, os manuais, os guias que orientem dentro da biblioteca como fazer aquilo, porque ninguém é insubstituível, né? Hoje eu sou catalogadora, amanhã eu vou para outra biblioteca, quem continua esse trabalho? Se a gente tem isso documentado dentro da organização, outras pessoas vão seguir uma mesma linha de atuação, porque a gente já definiu isso anteriormente, né? Mas será que todo mundo tem isso dessa forma?
É difícil. Não é? Durante a tese, a minha etapa empírica foi justamente de linguagem documentária, né? E aí eu fiz um levantamento de mais de 700 instrumentos de organização do conhecimento e cheguei ao final da análise, né, num corpo empírico de 68 linguagens documentárias, a maioria tesauro. Eu fiz uma busca num diretório internacional, que é o Bartok, que é um diretório de linguagem documentária, chancelado pela ISCO, né, que é a Sociedade Internacional de Organização do Conhecimento. E, para minha surpresa, a maioria estava errada. Então é isso. E aí eu tô falando, assim, de instrumentos relevantes. Eu tô falando de instituições brasileiras, de instituições internacionais, né? A gente tá falando, assim, ONU, Unesco, né? A gente tá falando de material, de referência. Um dia fizeram essas linguagens e nunca mais revisitaram. E aí ficou, com certeza, isso instaurado, esse entendimento cristalizado, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente vai para a web, essa foi uma pesquisa que era um diretório que gerava o link para sites, documentos em PDF ou a própria estrutura da página que te dava ali a versão sistemática do tesauro, por exemplo. Até poderia ter uma versão atualizada, mas a questão aquela outra versão ainda está ativa, ela está acessível, né? E isso é um problema para a web, porque você pega, olhando a perspectiva do usuário, buscando, ainda que seja um usuário técnico, no caso de um bibliotecário, buscando um tesauro, buscando um glossário, se ele acessa, sei lá, de uma instituição relevante, né, com credibilidade, relacionada ao domínio, e não tem acesso a outras fontes, ele vai entender que aquele ano de publicação vai ser ok para ele pode usar. E não necessariamente ele vai ter o histórico dessa linguagem, desse instrumento, para saber as datas de atualização, como ocorre, sei lá, com a CDD e com a CDU, que você tem um histórico aí para bibliotecário ter acesso. Né? Muitas vezes os tesauros, os glossários, eles são iniciativas isoladas. Você tem um grupo de pesquisa, você tem um pesquisador específico, você tem uma instituição, uma secretaria, um país, um governo, né? Então, você nem sempre tem a história daquela linguagem. Então, isso é um problema, porque nem sempre a instituição quer te oferecer intencionalmente um instrumento desatualizado, mas tudo aquilo está ativo na web. E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? E aí, desses 68 linguagens documentárias que eu avaliei, eu encontrei questões muito complicadas da perspectiva do conceito, por exemplo, que vai impactar em como a gente vai olhar essas pessoas, se vai ser transformador ou não. Então, tinha, por exemplo, o tesauro que colocava o termo geral, né, e termo específico relacionado, por exemplo, como deficiência intelectual, sendo que, se a gente pensar na formulação lógica de um tesauro, nem todo autista vai ter deficiência intelectual, e da forma como estava no instrumento parecia que seria uma característica compartilhada com todas as pessoas diagnosticadas. Tinha uma classificação de um tesauro que colocava como transtornos de comunicação. Não é um transtorno de comunicação, porque se você for no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais e outras questões de saúde, transtorno de comunicação é um transtorno específico, você tem uma família lá de código para ele. Né? Assim como o transtorno de aprendizagem, por exemplo, dislexia vai entrar ali. Né? Não é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é onde o autismo vai classificar. Então, por que eles colocaram em transtorno da comunicação? Provavelmente, deduzo eu, pelo mesmo raciocínio que o Dewey, ou que os classificacionistas depois do Dewey, colocaram autismo, por exemplo, na educação especial, que seria uma categoria coerente dentro da educação, que a gente tem a educação especial para lidar com alunos com deficiência, porém colocou como nota o quê? Alunos com distúrbios emocionais. Nossa. Qual é o problema? Você pega o efeito e joga como causa, né? Então, assim, pessoas autistas têm questões emocionais? Tem. Porque existe uma questão de processamento, de desregulação, né? Existem questões ali que vão, sim, pegar a questão psicológica, emocional, comportamental. Mas a causa do autismo é distúrbio emocional? Não. E o que é distúrbio emocional? A gente precisa especificar o que é isso. E dentro da psiquiatria e da psicologia você vai ter definições que não se aplicam ao autismo necessariamente. Então, quando alguém colocou em algum tesauro que autismo é transtorno de comunicação, muito provavelmente pegou o efeito, que é o efeito da comunicação, e jogou como causa. E não é. Né? Então, a gente tem essas linguagens documentárias que perpetuam e distorcem completamente o que é o transtorno. Seria o caso de ser atualizado, revisto todo esse material? Sim, é uma necessidade urgente, sim.
Eu, ao longo da pesquisa, eu levantei termos, né? Eu estou aí numa tentativa de fazer um tesauro, mas é difícil, né? É desafiador. É um processo coletivo, Exato. Né? Não é individual. Eu estou nesse processo. A gente está num processo que veio da tese. Na época da tese, eu levantei mais de 300 termos. Eu já estou em mais de 2.000 termos. E aí é um trabalho que eu venho fazendo com o Gustavo Saldanha, que foi meu orientador, né? E a gente continua nesse trabalho. O Josir Gomes, que também é um colega meu do IBICT, é professor da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Rodrigo de Salles, que é aí um nome da Organização do Conhecimento, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então estamos aí nesses últimos anos tentando organizar e na torcida para que a gente consiga minimamente um corpo de vocabulário. É claro, nossa intenção não é resolver os problemas, porque a gente também, sendo da organização do conhecimento, a gente já abdica desse desejo totalizante, né? Uhum. Não vamos abraçar, mas pelo menos oferecer algo minimamente coerente com as evidências do hoje, né? Então, assim... Justiça informacional. Isso, exatamente. Só para complementar o que ela está falando aí, né? Ela falou da questão do autismo, mas assim, eu tenho certeza que a gente tem essa dificuldade dos termos que você falou na questão do autismo, mas outras áreas do conhecimento devem ter também esse obstáculo em relação a essa dificuldade de pesquisa, de recuperação da informação. Tem, porque o que acontece? Como é multidisciplinar, a gente precisa pensar também na estrutura de produção do conhecimento hoje. Como a gente tem a comunicação científica extremamente fragmentada, né? Repositórios que não são atualizados, bancos de assinatura. Então a gente também não tem, acho que por uma estrutura econômica, política, acesso a várias coisas, mas além disso, pela própria multidisciplinaridade do domínio, visão do todo. Então a gente tem neurologia, psiquiatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia, sociologia, artes, esporte. Quantas áreas do conhecimento a gente tem classificada pela CAPES? Várias. Todas elas trabalhando com esse Muitas pessoas estão. desse espectro. Muitas estão. Muitas não estão, o que é um problema. Quais as áreas que mais trabalham? Saúde e educação. Isso é ótimo, porque faz parte do processo, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento. São as áreas prioritárias ali para você lidar, né? Criar pesquisas e metodologias, etc. Mas, ao mesmo tempo, se você fixa nessas áreas, você também passa uma mensagem para a sociedade de que autismo se restringe ao quê? A uma criança que está se desenvolvendo enquanto um corpo, e a saúde, porque é uma pessoa que vai precisar de suporte a vida toda. Então, você, em maior ou menor grau, mas é a classificação da deficiência, né? Necessidade de suporte, em maior ou menor grau. Então, você precisa de terapêuticas, às vezes de medicações, enfim, muitas pessoas autistas têm condições coexistentes, doenças ou outras deficiências ou outros transtornos, outras questões. Pode ser depressão, deficiência intelectual, alexitimia, dispraxia. A gente tem uma série de condições que o autismo quase nunca vem sozinho. Então, você tem ali um corpo de saúde para trabalhar. Mas, e as outras áreas? Assim, por que a sociologia não está olhando? Por que o lazer não está olhando? Por que outras áreas não estão olhando? É novamente o reflexo de que, bom, uma pessoa com deficiência, que com um tipo de deficiência, apenas aquelas áreas vão se interessar. O mercado de trabalho. Porque esse autista vai crescer, vai virar um adulto, vai deixar de ser autista. Exatamente. Porque virou adulto, não, ele vai continuar sendo um autista adulto, e agora velho, também idoso. A gente tem o caso dos diagnósticos tardios, né? Recentemente saiu o diagnóstico que o Anthony Hopkins, ator premiadíssimo do Oscar, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Que o outro já é melhor a gente não procurar, não. Se a gente não, mas é um exemplo muito interessante de como o espectro autista, ele não é um limitador. Você tem um ator premiadíssimo no mundo inteiro, ninguém nega o talento do Anthony Hopkins como autor, como ser humano. O Anthony Hopkins agora ele compõe sinfonia também. É uma sacanagem, né? O homem já ganhou um Oscar, ele ainda quer virar. Agora ele quer compor sinfonia também, como se não fosse suficiente atuar bem. Que está dentro do espectro autista, ou seja, é um exemplo excelente de que como questões de neurodivergência, de pessoas com deficiência não são limitadores. Eu acho que nesse caso a gente abre aí um debate para vários outros, né? Acho que uma primeira dimensão é essa da limitação, da gente presumir sempre que essa pessoa vai ter uma vida limitada e infeliz, o que não é verdade.
Não necessariamente porque eu acho que infelicidade é uma categoria que pode atravessar qualquer ser humano. Você pode ser uma pessoa sem deficiência e extremamente infeliz. Então, a sua felicidade e a infelicidade não vai estar necessariamente na condição do seu corpo, né? Ou na sua condição de saúde, enfim. A outra questão é o estereótipo. Por quê? Porque a gente pensa tanto o estereótipo que vai marginalizar, quanto um estereótipo que a gente vai abraçar para incluir e vai ser igualmente equivocado. Que é o estereótipo do quê? Do gênio. É o estereótipo da pessoa. Entendeu? Então, assim, essa pessoa vai ser incluída porque ela é maravilhosa, porque ela é muito inteligente, porque ela faz tudo, ela sabe tudo, porque ela vai se destacar. E aí, se a gente pega a mídia, toda semiótica midiática em torno do autismo, como é? Vamos pensar. É homem branco ou mulher branca? Geralmente aficionados por algum tema, em geral física, mas em geral o quê? Física, alguma astrofísica, dinossauro, tem aí um estereótipo. A gente pode pegar o Sheldon, que o pessoal discute em torno do Sheldon do Big Bang Theory. A gente pode pensar no The Good Doctor, que é, né, aquele médico autista. Agora, Miguel Falabella fez um musical em que a protagonista tem autismo também. Mas assim, essa é uma parte da comunidade. Jesus. Que não é a maioria. A gente tem uma maioria de pessoas e a gente vai ter uma parcela de pessoas. E aí eu acho que a Débora Diniz, no livro dela, que é a deficiência, ela traz uma reflexão que é muito importante quando a gente vai discutir deficiência, que é uma coisa é a gente lutar contra o estereótipo e oferecer suporte e lutar por políticas públicas no entendimento de que as limitações muitas vezes vêm da falta de estrutura, da falta de suporte. Então você precisa oferecer esse suporte, a pessoa vai se desenvolver e vai ser inserida e vai produzir vários, né, o potencial daquela pessoa. Mas quando a gente fala potencial, a gente também tem que entender que ninguém consegue tudo, mesmo sem deficiência. E no campo da deficiência, há uma parcela de pessoas que, mesmo tendo suporte, pela própria condição, não vai se desenvolver e talvez não se desenvolver, que eu digo, para uma independência, tá? Para uma autonomia. E ainda assim, essa pessoa é uma pessoa cidadã. E ainda assim, é uma pessoa de direito. E ainda assim, é uma pessoa que tem um potencial. Só que ela vai se desenvolver de acordo com o potencial dela, assim como a gente se desenvolve com o nosso potencial. São parâmetros individualizados, não dá para ter parâmetro universalizado. E o que a gente faz e como a gente pensa essas pessoas? Então, quando a gente pensa deficiência, qualquer que seja ela, mas especialmente autismo, quando a gente pensa em inclusão, é muito fácil a gente pensar em inclusão naquela pessoa que vai ser produtiva em algum nível. Porque ela, em algum momento, ela vai para o mercado de trabalho, ou ela vai ser o gênio, ou ela vai ser o gênio da música, ou ela vai ser o gênio das artes. Mas e aquela pessoa que vai depender de você 24 horas? Como é que você vai lidar com ela? Como é que você vai enxergá-la? Como é que a sociedade vai enxergá-la? E como é que a sociedade vai se preparar para cuidar dela? Porque uma pessoa, e eu tô falando de muitas pessoas, e no autismo, no domínio do autismo, muitas pessoas vão pertencer a esse grupo, pessoas que precisam de suporte substancial. E os pais morrem, porque ninguém é eterno nessa vida, né? Então, assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Quais são as políticas públicas? Que a gente pensa em política pública de ações afirmativas para entrar na universidade. A gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que fez 10 anos. A gente tem a educação básica com o Estatuto da Criança e também todas as políticas públicas de não pode negar matrícula. Essa criança tem direito à escola, então essas crianças estão na escola. Mas isso não é suficiente, né? Porque nem sempre essa criança vai sair da escola formada, nem sempre esse jovem que entrou na faculdade tem as ferramentas para se manter na faculdade, se formar, nem sempre o mercado de trabalho vai absorver. E aí eu não tô nem falando do dia a dia só, vamos falar da entrevista. Qual entrevista é adaptada? Qual entrevista é adaptada, por exemplo, para mestrado e doutorado? Nossa, não tenho nem ideia. Não tem, é muito difícil. Porque a gente tem adaptação o quê? Para prova. Isso tem adaptação para prova. Mas e a entrevista? É diálogo. E aquela pessoa que não verbaliza? Você vai dar outra opção para ela responder as suas perguntas? E como é que você vai avaliar a questão comportamental dela? Isso vai cair o conceito dela? Como é que você vai avaliar certas questões de comportamento de uma pessoa autista numa entrevista? Sim. Então você tem vários aspectos. E a pessoa que vai depender de outro para o cuidado? E aí a gente também tem que voltar mais uma vez à tarefa do cuidado, que atravessa a pessoa com deficiência, mas é uma categoria que atravessa a todos os seres humanos. O cuidado
E eventualmente você pode precisar, seja porque você está numa situação temporária, seja porque você envelheceu. A nossa sociedade não está em nenhum nível preparada para o cuidar. Então a gente precisa de políticas públicas, sobretudo de reconhecimento de uma existência que não é inferior porque precisa de cuidados. Acho que é isso. Nossa, lacrou. Mas lacrou no bom sentido, gente. É que foi muito chocante tudo isso. Bom, gente, sem dúvida, esse foi um episódio muito forte para todo mundo no nosso processo de rever nossas ações no dia a dia, no processo da construção do conhecimento e da negação do conhecimento às pessoas, na negação da informação e de como a gente trata a informação. Olha, muito obrigada, professora. Eu tô refletindo um monte de coisa aqui, até no próprio PET mesmo, do que a gente poderia melhorar em tudo. nessas questões e pensar em tudo mesmo. Porque, como a gente disse, palavras importam. E as ações começam com palavras também. Muito obrigado mesmo, professora. Gente, que aula, né? Que sorte dos nossos alunos de terem você aqui para discutir tantas coisas importantes na sua disciplina e sorte deles de poder dialogar com você essas coisas, né? Pessoalmente. Aqui no podcast a gente está oferecendo essa oportunidade para que vocês repensem aí do outro lado, né? E fiquem assim tão paralisados quando nós estamos aqui. Mas em aula, né, ao vivo, tudo é muito diferente. Muito obrigada, Fernanda, pela sua disponibilidade, pela sua parceria, né, pela sua vontade de expor para a gente um tema tão rico, tão profundo e tão necessário. Né? Eu acho que a gente sai daqui hoje um pouco impactados com tudo isso que a gente ouviu e multiplicado, né, com a necessidade de multiplicar isso que a gente ouviu aqui para os nossos colegas. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de diálogo, de falar das pesquisas, mas eu acho que sobretudo é isso, né, de conversar. Então, parabéns pelo projeto, né, que ele se frutifique, multiplique, permaneça. O diálogo é muito importante. Muitas vezes eu acho que a gente, com tantos problemas do contemporâneo, né, nem sempre a gente consegue dialogar. E o diálogo, mais uma vez, né, é o pacto aí humano de transformação, né, a partir do que a gente constrói na linguagem. É um domínio muito complexo, né? A gente não tem soluções em curto prazo, nem eu tenho pretensão de oferecer soluções para nada. Eu tô aqui jogando os problemas para a gente pensar, né? É um problema de pesquisa, e a gente está falando problema, mais uma vez, enquanto uma questão, um vocabulário acadêmico, né? Não que a comunidade seja um problema, ou que a condição seja um problema, ou que as pessoas sejam um problema, né? Mas é uma problemática no sentido de desafios de pensar os diferentes fenômenos, mas que a gente não deve se paralisar pela complexidade, né? O que eu posso fazer, o que podemos fazer, né? E como eu costumo falar, a deficiência é uma categoria que ela pode atravessar qualquer pessoa. Muitas vezes a gente só olha para ela como qualquer outra minoria quando nos atinge, quando nos afeta, quando a gente está vivendo aquilo, seja porque a gente é mulher, seja porque a gente é LGBTQIA+, seja porque a gente é uma pessoa negra, enfim, uma pessoa com deficiência. Mas a deficiência, ela pode nos alcançar a qualquer momento. E a gente não está preparado para ela, a gente não está preparado para discuti-la, né? Então, autismo tem diagnóstico cada vez mais presente, temos cada vez mais alunos com deficiência, alunos autistas na universidade, isso é ótimo, mas eu acho que é um exercício, de fato, da gente pensar. Se a gente fala tanto no justiça social, na sociedade que a gente quer, mas assim, quem a gente quer, de fato, né? Quando a gente fala em incluir, a gente está falando de quem? Então, eu acho que é sempre essa pergunta que a gente tem que fazer. É uma tarefa de vida mesmo, né? Eu acho que social em longo prazo. Mas é isso. Então, gente, muito obrigado por ouvirem até aqui. Foi um episódio longo, um episódio forte. Mas eu acho que a mensagem de hoje mesmo é que o conhecimento tem que ser coletivo e nem sempre ele é confortável, gente. O processo do conhecimento, às vezes, ele é tough, ele é hard, mas ele é necessário. Então, até a próxima. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado, professora Jaqueline. Obrigado, meus colegas maravilhosos. Muito obrigado de novo, professora Fernanda. E até a próxima, gente.